Bom dia, queridos amigos. Que Deus nos abençoe. Jesus nos ilumine. Jesus nos ilumine nesta manhã, nesse Evangelho. Que vocês que possam compartilhar o nosso Evangelho com muitos e muitos amigos. Que possamos levar a palavra a muitos e muitos irmãos. Porque nesse domingo vamos falar das nossas vidas, das nossas dificuldades. Porque o livro da vida, chamado-se Evangelho, é a nossa consulta diária. Ele pode ser consultado todos os dias. Eu me recordo que a semana passada, no trabalho do irmão, o nosso irmão Zequinha falou sobre o casamento. Casamento. Casamento das emoções, casamento das sensações, casamento dos sentimentos. Porque muitas vezes, ele deu até um exemplo clássico, falando do Divaldo, uma fala do Divaldo com o Chico Xavier, e o Chico dizendo a Divaldo, Divaldo, você já está se casando? Já tem uma pretendente? E o Divaldo, brincando com o Chico, falou, mas Chico, eu não vou casar, não tenho essa pretensão. Estou casado com Deus, estou casado com Jesus, como você, Chico. Não, Divaldo, você está se casando. Aí Divaldo perguntou, mas como, Chico? Divaldo, você está se casando com a Angina. Angina? Sim, o seu problema é cardíaco. Ah, Chico, mas é um casamento. Aí o Chico falou várias situações que nós casamos com muitas enfermidades. Já voltamos para a terra com algumas enfermidades que no decorrer da nossa vida, parece que nós temos um matrimônio não avaliado, nem estar junto com Jesus para brindar de êxito a nossa caminhada nesse matrimônio. De emoções doentes. Imaginemos, eu conheço muitas e muitas pessoas que casam com doenças. Casam com sentimentos ruins, casam com emoções doentes. O irmão fez algumas colocações muito interessantes, depois as pessoas até questionaram. Diziam, mas o irmão Zequinha está dizendo para a gente não casar? Não, é não casar com emoções doentes. Porque hoje, o que é a patologia que mais tem no planeta? Uma delas chamada-se ansiedade, outras como depressão, outras como surtos psicóticos, que nós até avaliamos e dizer assim, as pessoas estão obsedadas. Então, por que nós casamos com ansiedade? Essa foi a pergunta. E questionada. Ah, mas eu não sou ansioso. Você vive o ontem. Provavelmente você está casado com a depressão. É muito provável. Não, é certo que muito lhe faz voltar ao passado e estar na depressão. E é um casamento turbulento, dificultoso, porque é um casamento de tristeza, de desânimo, de falta de fé, que a gente não tem vontade. Eu conheço pessoas que falam da depressão como uma amiga, de compartilhá-la todos os dias com os amigos reais, fisicamente, mas aquela emoção ela continua. Outro dia estava atendendo uma pessoa, ela dizendo, mas a minha depressão é única. Como assim? Ah, a minha depressão é arcaica. A médica disse isso. Então você casou com essa depressão? Você sabe o que ela me respondeu? Ela disse, casei sim. Eu vivo com ela. Ela faz parte da minha vida. Parece que se eu me desligar dela, eu não vou ter vida. Ou seja, você casou porque você estava apaixonado por ela?
Você tem uma paixão desse sentimento? Ou seja, será que nós não estamos num casamento errado? Um casamento que não dá bons frutos? Porque quando o irmão dizia sobre um casamento, supostamente nós falamos, a minha esposa, o meu companheiro. Mas tanto um quanto o outro tem sentimentos. E às vezes você casou com uma pessoa e ela passou alguns anos, ela foi buscando a solidão. E essa solidão gerou a depressão. Ou seja, viver das lamentações, de um passado mal resolvido, de coisas mal resolvidas do passado, e faculta-se uma doença. E nós vamos tomando isso como uma paixão. Se paixão é doença, nós estamos apaixonados pela doença, chamada-se depressão. Não é ruim. E outros casam-se com as ansiedades e se sentem inconfortáveis. Eu estou pensando no meu futuro, mas não consegue fazer algo presente, porque é conflituoso. Os conflitos são maiores. Por isso a pergunta, mas casar com ansiedade? Como está o seu sentimento? Como estão as suas emoções? Você está acelerado? Por isso as medicações. E muitos não querem tomar medicações, nem para depressão, nem para ansiedade. Medicações químicas. Porque vai dizer, eu não posso ser dependente químico. Mas eu vou te acelerado. Eu já vi tantas e tantas pessoas dizer, eu sou intenso. Eu sou uma pessoa intensa. Outro dia eu vi uma jovem dizendo isso. Eu sou uma pessoa intensa. Só que o relacionamento dela, pessoal, com o namorado, não vingou. Porque a intensidade dela queria ver tudo amanhã, 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 amanhã. Então ela tinha um casamento já com ansiedade. Uma fala rápida, acelerada. Até disse a ela, você vai ficar colidindo com as pessoas por causa dessa aceleração. E você colide com todos. Porque quem vive na ansiedade acelera tudo. Tudo é para ontem. Nada é para hoje. Nós não conseguimos discernir o hoje. O relógio. Os ponteiros do relógio, ele caminha no hoje. Ele não atrasa. Nós não vivemos no atraso de uma emoção, de um sentimento que casamos realmente com a depressão. Que casamos com a solidão. São casamentos que não geram nada. Geram mais conflitos. Da solidão nós geramos insegurança. Da solidão nós geramos medo. Olha que casamento que não dá bons frutos. E muitas vezes nós gostamos. Nós gostamos de casar com a solidão. Porque ela gera desconforto, ela gera insegurança, ela gera medo, ela gera culpa. Olha, através da solidão, o que gera desse casamento, desse relacionamento que nós temos que não flui. E quanto tempo nós estamos nesse casamento? E parecendo que não tem solução. Será que a gente consegue se divorciar dessas emoções? Desses sentimentos? Ah, mas o divórcio não pode. Porque eu vou ficar sozinho. Você vai ficar sem uma emoção que gera uma compulsão. Sem uma emoção que gera medo. Sem uma emoção que gera culpa. Você não quer se divorciar disso? Porque houve até pergunta, mas o irmão, ele fala do casamento, mas o que se faz com isso? Vamos divorciar-se. Você consegue? Você consegue desacelerar os seus ímpetos? Consegue? Porque talvez a sua ansiedade gera mais desconforto no seu relacionamento.
gera uma outra função chamada-se toque. De uma ansiedade, você gera o toque. Tudo tem que ser daquele jeito. Você não vai incomodar aquela pessoa que está ao redor? Ou você vai dizer que a pessoa que é chata, você vai gerar outros conflitos? Então não é melhor se divorciar desses sentimentos? Mesmo às vezes, nesses sentimentos, nessas patologias, existem as medicações. E muitos não concordam com as medicações. Porque não quer se divorciar daquele casamento que está ruindo. Porque as pessoas extremamente aceleradas, extremamente ansiosas, não conseguem construir algo. Porque é tudo do meu jeito. E as pessoas se tornam apegadas. Não conseguem desvencilhar do meu. Tudo é meu. E a pessoa que está ao lado, ou as pessoas que estão ao redor, tem que ser daquele jeito. Por isso que a gente não consegue quebrar ou ruir o casamento que nós temos. Mesmo com medicações físicas, químicas, as pessoas continuam. O que a gente pode fazer? O divorciar-se é começar a olhar para dentro de si e ter mais paciência, ter mais equilíbrio, entender que o equilíbrio faz parte de nós, que nós não precisamos viver o ontem de outras emoções. Já falamos algumas vezes aqui, como Jesus disse, deixe os mortos enterrar os seus mortos. E nós não conseguimos enterrar o nosso passado. Deixamos sempre alguma coisa pendente. E quando essa questão está pendente, nós vamos alimentar um relacionamento errado, de emoções erradas. Porque vivemos unicamente o passado, que não constrói nada de novo. Não recomeçamos, sofremos, se tornamos doentes por relacionamentos errados. E contribui para a nossa não evolução. O livro da vida chama-se Evangelho. Nós podemos ler o Evangelho, capítulo 9, que fala da paciência. Aquela pessoa que é extremamente acelerada, que ela não quer desvincular daquele casamento que ela tem há anos, com a ansiedade, ela não consegue se desvincular. Por quê? Porque está um vazio, parece uma cratera dentro de si. E aquele vazio, eu quero alimentá-lo. De nada. De nada. Então eu não quero sair do meu relacionamento. E eu sou cumpridor, que eu já ouvi muitas e muitas pessoas, eu sou cumpridor disso, eu preciso pensar no meu futuro, eu preciso pensar na minha vida. Não estamos deixando de pensar no nosso planejamento de vida. Mas nós queremos tudo para ontem. E um relacionamento não é tudo para ontem. Mesmo um relacionamento com a nossa emoção, que é um vazio. Por isso queremos tudo acelerado. Por isso criamos manias, criamos toques, porque nós não nos ouvimos, porque estamos vazios. Por isso que uma solução que deveríamos ter é o divórcio. É divorciar-se dessas emoções que não trazem proveito, emoções que não constroem. É aquele acelerado, aquela pessoa extremamente ansiosa que casou com isso, quer construir uma casa pelo telhado e não pelas bases. Eu já conversei com tantas e tantas pessoas assim. É pelo telhado. Não é pela base. Não é colocando numa construção as sapatas, levantando as bases de uma boa construção.
Mas eu prefiro, na minha aceleração, começar pelo telhado. E para ruir. E rui relacionamentos. Porque nós não pensamos. Nós se tornamos pessoas impulsivas. Compulsivas. É um casamento errado. Quem te apresentou a ansiedade? Quem te apresentou as depressões? Você se apaixonou. Você é um apaixonado. Não é melhor nós pensarmos diferente? Imagine Jesus ansioso. Imagine. Coloque-se no lugar do Cristo. Imagine ele ansioso. Vamos lá. Pilatos, vamos logo. Para eu ir para o Calvário. Tem que ser rápido. Só para eu avisá-los que tem que ser tudo rápido. Vamos, pega minha cruz que está pesada, me coloque lá. Você imagine isso? Maria, tem que ser rápido. Tem que nascer rápido para passar os 30 anos, para eu falar 33 anos e dar tudo certo. Será que é assim? Imagine Jesus depressivo. Ah, mas ele chorou lá no Monte das Oliveiras. Mas não da depressão. Ele chorou porque nós não estávamos cumprindo aquilo que ele imaginávamos que iríamos cumprir. Mas imagine Jesus depressivo. Tantas traições, tantas negações. E ele superou. Ele foi forte. No tempo de Deus, aconteceu tudo no tempo de Deus, das leis divinas. Imagine ele ansioso. Imaginemos nós, por isso que nós casamos. Muitas vezes o nosso matrimônio é com ansiedade, porque alguém nos traiu, porque alguém nos disse não, porque gostamos do passado e vivemos essas incertezas. Por isso, a ruptura que deveríamos ter. Hoje vamos nos divorciar do passado, dos medos, das tristezas, das culpas e nos renovarmos. Pegar o livro da vida e ler, e entender o que está no livro da vida, chamado-se Evangelho do Cristo. Todas as suas respostas estão lá, ou todas as nossas respostas, para a nossa renovação. Para nós entendermos que a vida é rápida. Para ficarmos no matrimônio errado. E quando nós conseguimos essa façanha, para melhorarmos, até colocarmos medidas protetivas contra esse matrimônio da ansiedade, das depressões, das tristezas. Nós temos que ter medida protetiva. Pedir a Deus essa medida protetiva. Através das nossas orações. Não quero mais esses sentimentos. Não preciso deles. Eles não precisam mais dormir comigo. Eles não precisam mais acordar comigo. Entre com uma medida protetiva. Peça a Deus, nas suas orações, vá até o livro da vida. Peça uma medida protetiva. Não quero isso mais. Seja mais forte. Se tiver que tomar uma medicação da terra, tome. Para ser melhor. Para desacelerar. Para que o seu cérebro desacelere. E a medida protetiva é exatamente isso. Oração. Eu já tenho minhas medidas protetivas há anos. Porque eu não quero ficar dormindo com uma depressão. Ah, mas é rápida. É muito rápida. Não. Às vezes eu conheço pessoas que passaram um bom tempo da vida depressivos. E por situações de dores, o casamento ruiu. Aquele compromisso já não existia mais. E ela se tornou uma pessoa nova. Tirou aquela pessoa antiga dela.
Por isso lembrar do Cristo. Ele mostrou algo para nós, para não sermos ansiosos, para sermos pacienciosos. Entre com a medida protetiva hoje. Esse evangelho nos faz lembrar de medidas protetivas que nós podemos fazer para terminar o nosso vazio, a nossa solidão, a nossa tristeza, a nossa depressão, a nossa ansiedade. Vivermos o hoje, vivermos o agora. Essas medidas protetivas têm que ser já, agora. Vamos pensar sobre isso. Vamos nos divorciar hoje desse passado, dessas situações que não foram benéficas para o começo da nossa evolução, para uma boa construção, com bases seguras no livro da vida. Vá até o livro da vida, consulte. Consulte o capítulo 17, Sede perfeitos, o homem do mundo. E o homem no mundo convivendo com relações difusas, relações incertas, relações certas, é o homem do mundo. Para conseguir se entender. Para conseguir se amar. Capítulo 17. Vá até ele. O livro da vida. O homem de bem. Cuidar do corpo e do espírito. Vá até ele. O livro da vida nos mostra isso. O livro da vida nos mostra no capítulo 19. A fé remove montanhas. Se você tem fé, você não é ansioso. Se você tem fé, você não alberga a depressão. Não durma mais com ela. Entre com a medida protetiva hoje. Não se esqueça disso. Um bom domingo. Que Deus nos abençoe. Jesus nos ilumine. Não deixe de compartilhar os nossos evangelhos. Não deixe de deixar o seu joinha, que nós precisamos tanto do seu joinha para multiplicar. Porque é comum no YouTube ter mais joinhas para multiplicar. Eles próprios vão multiplicar, vão apresentar para inúmeras pessoas. Compartilhe. Vamos se divorciar hoje dessas emoções. Que Deus nos abençoe. Jesus nos ilumine, hoje e sempre. Bom dia, bom dia, bom dia.